Olá, tudo bem? Me chamo Ana Carolina Liskowski e hoje irei resolver duas questões de Enem. Uma sobre análise combinatória e a outra sobre estatística. Vou iniciar resolvendo a questão de análise combinatória. Vou iniciar lendo o enunciado e assim após eu resolvo. Bom, essa questão ela é do segundo dia do Enem, ela é da prova cinza do Enem de 2020. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dada por... Bom, essa questão, ela é então um problema de análise combinatória sobre anagramas da frase I am Potter com a restrição de vogais e consoantes intercaladas. Essa solução, ela vai envolver o cálculo de permutação das vogais e das consoantes separadamente, considerando que o nome possui 4 vogais, sendo A, O, E, e 6 consoantes, P, T, T, R, P, R. O número de anagramas é dado pela multiplicação das possibilidades de permutar as vogais e as consoantes. Passo 1 para a gente resolver essa questão. Peço perdão, queria muito poder escrever enquanto eu estou explicando, porém eu não achei uma forma de realizar isso. Bom, primeiro passo, então, é identificar as letras. A frase é I am Potter, sem espaço, e as vogais são A, O, E, que são 4 vogais, sendo a letra A repetida 2 vezes. Já as consoantes é IM, P, T, T, R, que são 6 consoantes, sendo as letras P e T repetidas 2 vezes cada. O passo 2 é intercalar as vogais e as consoantes. A questão, ela exige que vogais e consoantes se intercalem. Existem 2 possibilidades de arranjo. A sequência, ela pode começar com vogal ou até com consoante. O passo 3 é calcular o número de permutação para cada grupo. Então, vamos iniciar pelas consoantes, que seriam P, T, T, R, P, R. O número de permutações é dada por 6 interrogação, dividida por, abre parênteses, 2 interrogação, ponto 2 interrogação, ponto 2 interrogação, fecha parênteses. Já agora as vogais, A, O, E, o número é dada por 4 interrogação dividida por 2 interrogação. Então, o cálculo ficaria 4 interrogação dividido por 2 interrogação igual, abre parênteses, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fechando parênteses, dividido, abre parênteses, 2 vezes 1, fecha parênteses, igual a 12. Ok. O quarto passo seria, então, já que a gente vai considerar as 6 consoantes e as 4 vogais, a gente vai calcular as permutações assim, consoantes repetidas. Então, 5 interrogação igual a 2 interrogação, isso nos dá 120 dividido por 2, chegando no resultado de 60. Já as 4 vogais não repetidas ficaria 4 interrogação igual a 20. E essa resposta da multiplicação, ela vai nos dar 2 valores, 60 vezes 24, e assim vai nos dar, então, 1440. E por fim, então, o número de anagramas é a multiplicação das permutações de vogais e consoantes, assim sendo, então, a resposta final, 1440. Isso, então, é a expressão de 1440 é 4 interrogação, 5 interrogação, dividido por 2, sendo a alternativa E a nossa resposta. E agora, nós iremos resolver a questão 143, que está relacionada à estatística. Então, essa questão ela nos traz um gráfico. Eu vou ler a questão e assim seguimos com a resolução. O gráfico mostra estimativas da produção brasileira de trigo em safras recentes,
produção de trigo no Brasil em milhões de toneladas. Aí, a média da produção brasileira de trigo de 2005, 2006 a 2009, 2010 em milhões de toneladas é de... Ok. Primeiro, a gente tem que ver o que a questão está nos pedindo. E ela está nos pedindo para a gente calcular a média simples da produção de trigo durante 5 safras, que está sendo mostrado no gráfico. E o nosso objetivo é somar os valores de produção de cada uma das 5 safras e dividir o resultado por 5. E a gente consegue reparar que as produções elas variam bastante, com uma queda brusca em 2006 e 2007 e já com um pico em 2008 e 2009. E a média ela vai nos dar um valor típico que representa todo o período. Ok. Bom, a média aritmética simples é a medida de tendência central mais comum, e para calculá-la, a gente vai somar todos os valores de um conjunto e dividir o resultado pela quantidade de valores que a gente somou. Bom, para isso, existe uma fórmula que é média igual soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Um exemplo é que se as produções de 3 anos fossem 2, 4 e 6 toneladas, a média seria 2 mais 4 mais 6 dividido por 3. Assim, nos dando 12 dividido por 3 igual a 4 toneladas. Essa questão ela é bem direta, pois ela nos diz: olhe para os valores de produção de trigo de cada safra no gráfico, some todos eles e divida por 5 para me dizer qual foi a produção média neste período. Essa seria, então, uma contextualização simplificada. Bom, o plano é simples e direto. Primeiro, a gente vai listar os valores de produção de cada safra, somar todos os valores e, por fim, dividir a soma por 5. Bom, aqui, então, eu extraí os dados do gráfico, que são a safra de 2005-2006, 4,87 milhões de toneladas. De 2006, 2,44, 2007, 4,09, 2008, 6,01 e, por fim, 2009, 5,40. Agora, nós vamos somar todos esses valores. Assim como eu fiz, como está aparecendo aí, eu somei todos esses valores de uma forma mais organizada, porém, não parecendo, né? Mas está de uma forma mais organizada, então eu somei. Os valores que estão em amarelo são os valores que eu extraí. E os valores que não estão pintados é os valores da soma. Bom, a gente vai dividir a soma por 5, então, que seria a média. Então, a gente somou tudo, deu a média, que foi 22,81. E assim, a gente somou por 5 para descobrir a média. A média foi 4,562. Assim sendo o resultado do cálculo de 4 milhões e 52, perdão, 4,562 milhões de toneladas. Esse valor ele parece razoável, pois ele está no meio dos valores do gráfico. Então, ele não é tão baixo quanto 2,44, mas também não é tão alto quanto 6,01. Aqui, a gente tem uma possível armadilha, que a principal armadilha aqui é puramente de cálculo. Então, um erro de soma ou de divisão com os números decimais, eles podem levar a uma das outras alternativas. Por exemplo, esquecer de somar um dos valores ou até errar a posição da vírgula. Então, eu, por exemplo, tenho um esquema que é sempre me organizar. E eu acho que, para mim, essa questão da organização seria um ponto-chave em qualquer coisa de matemática. Então, pois qualquer errinho aí, a gente pode errar toda a questão. Então, o nosso cálculo preciso, ele nos levou ao valor de 4,562. Porém, agora a gente vai procurar, então, qual a alternativa que corresponde a este cálculo. Bom, vamos voltar lá na nossa questão. Ok, aqui onde tem as nossas alternativas. Alternativa A, 4,87.
Incorreto. Esse é o valor da primeira safra e é uma pegadinha para quem não sabe o que é média e pega primeiro o valor da lista. Alternativa B, 4,70. É um valor numericamente próximo, mas resultado de algum erro. Do cálculo. C, 4,56 é a nossa resposta correta, pois o nosso resultado deu 4,562, então arredondando para duas casas decimais. Alternativa D, 4,49, ela está incorreta, pois é um valor numericamente próximo, mas ele está incorreto. E a alternativa E, 4,09, é a que mais confunde, pois esse valor ela é da safra de 2007 e 2008, e é um dos valores do meio, né? Então, mediano dos anos. O que pode confundir quem mistura os conceitos de média com a mediana. Então, um resumo aqui do nosso raciocínio foi que, para encontrar a média, a gente somou os valores da produção das 5 safras apresentados no nosso gráfico, que foi 22,81, e assim dividimos esse total pelo número das safras, que foram 5, e obtemos a média 4,562. O nosso gabarito, então, é a alternativa C, pois 4,56 é a representação mais próxima do valor exato calculado. Bom, calcular a média, ela é simples. Soma tudo e divide pela quantidade. Em questões com muitos números decimais, a gente pode fazer a soma com calma e em etapas para minimizar a chance do erro. Bom, foi esse meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa caso algum erro. E é isso. Muito obrigada.